Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Estamos aqui para mais uma transmissão da palavra viva do Deus vivo. E hoje nós vamos estudar no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Esse texto vai nos falar de uma tempestade sofrida pelos discípulos, pelo Senhor Jesus Cristo, e como Jesus acalmou essa tempestade. Vamos para o texto. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Palavra do nosso Deus. Esse texto, ele nos mostra uma realidade em nossas vidas, ele nos aponta para uma realidade em nossas vidas. Esse texto, ele quer nos ensinar que, mesmo com a presença do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nós passamos por lutas, por tempestades, por dificuldades. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições. Ele disse isso para os seus discípulos. Não foi para outras pessoas, não. Foi para os seus discípulos. No mundo tereis aflições. Mas também ele disse o seguinte: mas lá na frente, ele vai dizer aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós vemos nesta passagem da palavra do Senhor que Jesus estava no barco, Jesus estava com os discípulos. E eles enfrentaram uma grande tempestade. Olha que coisa interessante. Alguém poderia pensar: mas se Jesus está no barco, não poderia surgir nenhuma tempestade naquele momento. Se Jesus está no barco, então eles deveriam atravessar aquele mar da Galileia de um lado para o outro, tranquilamente, sem nenhum problema. Alguém poderia pensar assim, mas esse texto nos traz justamente a lição de que, mesmo com a presença de Jesus, nós enfrentamos tempestades na vida. É muito importante nós termos esta lição em nossas mentes, em nossos corações, porque muitos podem desistir da fé e pensar o seguinte: eu pensava que depois que eu me tornasse crente, então eu não iria enfrentar mais lutas, então eu não iria enfrentar mais dificuldades. Muitos podem pensar assim, mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Nós temos que entender o que a palavra do Senhor nos ensina, para que então não fiquemos decepcionados com Jesus, com Deus, com a fé, com o Evangelho. Então devemos compreender o que a palavra do Senhor ensina, para nós estarmos sempre firmes nesta palavra, nesta fé. Então o texto é bem claro em nos ensinar:
Nós vemos isso, por exemplo, no Antigo Testamento. Temos dois exemplos bem conhecidos no Antigo Testamento. Daniel na cova dos leões e os amigos de Daniel que foram lançados na fornalha de fogo ardente. Eles tinham Deus, mas eles foram lançados naquela tempestade. Eles foram lançados naquela luta, naquela dificuldade. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas olha que interessante. O rei chegou pela manhã e disse: Daniel, será por algum acaso que o seu Deus pôde te livrar dos leões? Daniel então responde: ó rei, vive eternamente. O meu Deus, ele enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Os amigos de Daniel também, Misael, Ananias e Azarias, foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas quando eles estavam lá na fornalha de fogo ardente, o rei olhou e viu que havia uma outra pessoa. Lá estava também o Senhor Jesus Cristo, no meio dos seus servos, e aquele fogo foi então extinguido do seu poder. O poder do fogo foi extinguido e não queimou um só fio de cabelo daqueles homens. Então a palavra do Senhor, ela nos ensina muito claramente, e nós devemos entender isso, meu irmão, minha irmã. A Bíblia nos mostra isto. Sempre nós estamos nesse mundo e podemos passar por dificuldades. Existem tempestades que nós podemos prever, mas existem tempestades que nós não podemos prever, elas surgem de repente. Existem tempestades, irmãos, que você então percebe e vê essas tempestades chegando. E você não pode fazer nada para evitar. O que você então vai fazer é o quê? Se preparar. Se preparar espiritualmente, emocionalmente, quem sabe financeiramente, materialmente, dependendo da tempestade que vai vir, do problema que vai vir. Você vê o problema chegar e você não pode fazer nada para evitar esse problema. Apenas você deve se preparar para enfrentar essa luta. Existe tempestade na vida que chega de repente. É imprevisível, como essa daqui, por exemplo. Diz o texto que eles estavam ali no mar da Galileia, e o texto, olha só: ora, levantou-se grande temporal de vento. Quando eles entraram no barco e começaram a atravessar, não havia tempestade nenhuma. O mar estava tranquilo, o vento soprando brandamente, e eles foram navegando até certo ponto. Mas de repente, levantou-se naquele mar uma tempestade. Então as tempestades, elas vêm assim, as lutas, as dificuldades vêm assim. Há tempestades que você pode prever, vê elas chegando, e elas estão chegando, e elas estão chegando, e você não pode evitar de forma alguma, não há poder nas suas mãos para evitar, ninguém vai poder evitar essas tempestades, e você então enfrenta essa tempestade. Você se prepara emocionalmente, espiritualmente, materialmente, financeiramente, você se prepara. Mas tem tempestades, irmãos, que elas acontecem assim de repente. Você está tranquilo, em paz, sossegado. A sua família está em paz, o seu lar, está tudo bem no emprego, todo mundo com saúde. Mas de repente surge a tempestade e te pega de surpresa. Então as tempestades que vêm a nós são dessa forma, mas nós devemos entender o seguinte: o que esse texto nos ensina é que nós devemos identificar o Senhor Jesus Cristo
em meio à tempestade. Jesus está na sua vida. Jesus está contigo. Ele disse: estarei convosco todos os dias. Ele não te abandonou. Ele não te deixou sozinho em meio à tempestade. Ele está com você. Então você tem que identificar o Senhor Jesus Cristo. Você tem que dizer assim: Jesus está comigo. E Ele então já resolveu muitos problemas meus, da minha família e de outros conhecidos. Esse Jesus, Ele é mais poderoso do que essa tempestade. E Ele está comigo. E Ele vai me abençoar. E Ele vai então fazer que esse mar, essa tempestade, esse vento vai se aquietar. Então, o que você tem que fazer é justamente isso. Identificar Jesus no momento da tempestade. Senão, se você não identificar Jesus no momento da tempestade e saber que Jesus está com você e vai te abençoar, você vai murmurar e reclamar igual os discípulos fizeram aqui. Olha o que eles falaram. Mestre, não te importa que pereçamos? Então eles reclamaram de Jesus. A atitude deles, irmãos, devia ser assim: olha, Jesus está conosco, então Ele vai resolver essa questão. Ele vai resolver essa tempestade, Ele vai resolver, porque Ele está conosco. Ele já expulsou demônios, Ele já curou enfermos, Ele já curou leprosos, Ele já fez tantas coisas extraordinárias. Então essa tempestade vai ser mais um problema que Ele vai resolver. Essa deveria ser a atitude dos discípulos, irmãos. Mas não. Eles então começaram a murmurar. Eles não identificaram Jesus naquele problema. Olha o que Jesus, depois de acalmar a tempestade, olha o que Jesus diz para eles. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Não é que eles então teriam fé para ordenar o vento, ordenar as ondas que aquietasse. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: vocês não têm fé porque vocês são tímidos assim. Vocês não estão me vendo aqui, não? Vocês não estão me vendo? Vocês não sabem que eu estou aqui? Cadê a fé de vocês em mim? Cadê a fé de vocês em minha pessoa, em meu senhorio? É isso que Jesus estava dizendo para eles. Então que vocês possam identificar Jesus no momento da tempestade. Olha que coisa interessante. Diz a palavra do Senhor que o vento veio, as ondas sopraram e começou a encher, o barco começou a encher-se de água. O barco onde Jesus estava enchendo de água. A tempestade estava ali, o vento estava ali, mas Jesus estava ali. O barco não afundou. Jesus então deu uma ordem e ali tudo voltou ao normal. Meu irmão, minha irmã, confiemos no Jesus, no nosso Senhor Jesus, no nosso Salvador. Confiemos nele, Ele está conosco, aleluias. E Ele então tem o poder de dar uma ordem e as coisas voltarem ao normal. Ele está conosco nesse barco. Louvado seja o nome do Senhor. Creia nele. Ele já operou tanto na sua vida, na sua família, nos seus irmãos, na sua igreja. Confia nele. Ele jamais irá nos decepcionar. Que Deus abençoe a sua vida. Amém e amém.